Hoje vamos continuar a ordem da salvação que iniciamos no vídeo anterior. Vamos orar. Senhor, nos ajude agora a entendermos a Sua palavra viva, que penetra o mais profundo do nosso ser, transformando o nosso coração, levando-nos a crer em Ti e a termos vida no nome santo de Jesus. Amém. A justificação foi o último passo que falamos no nosso vídeo anterior e ela é imediata quando Jesus entra em nossos corações. Nos tornamos justos diante de Deus por causa de Jesus. E a santificação é um processo de cura que nos conforma na pessoa do Filho de Deus. Agora vamos deixar claro. Uma pessoa que não entra em processo de santificação nunca foi salva. A justificação nunca ocorreu em sua vida. Jesus é Salvador e também Senhor. Há vida no nome de Jesus e essa vida é completa e começa aqui, no espírito, na alma e no corpo. Não há possibilidade alguma do espírito humano ser regenerado e a alma não ser submetida à transformação na imagem de Cristo. A conversão e a justificação são as sementes da santificação. E a santificação é o nosso quinto passo. Santificação é um estado de separação para Deus, segundo o dicionário Champlin, levando o crente a tornar-se uma pessoa dedicada, santa, baseada em um início implantado quando da conversão, judicialmente reconhecido diante de Deus, mas também concretizado nele através de sua transformação moral. O senhorio de Cristo em nós é santificação, e santificação é justamente a cura da alma para aqueles que já foram remidos por Cristo. E isto é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Veja o que a Bíblia fala na primeira carta em Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Além de Salvador, precisamos entender que Jesus também é Senhor. Devemos entronizá-lo em nossos corações para que ele reine como Senhor absoluto do nosso ser. O senhorio de Cristo nada mais é do que a nossa alma sendo transformada, curada, quando meu eu é destronado e crucificado com ele, e não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Em João, no capítulo 17, Jesus, quando está orando por nós, ele fala no verso 16, eles não são do mundo como eu também não sou. E aí ele pede ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esta obra operada em nosso corpo, alma e espírito nos separa do mundo de uma vez por todas. Santificação também é a prática vivida pelo convertido separado para o Senhor. A obediência à sua santa palavra passa a ser a busca do crente. Vamos ver na palavra. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Em Hebreus 12, 14, a palavra nos diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu te falar que Jesus é Salvador pode parecer muito óbvio, mas por que será que muitos de nós estamos tão apegados à vida da carne? E a santificação é um assunto que nem gostamos de falar? Muitos vivem se justificando. Eu ainda estou na carne, impossível não pecar. É você que se justifica? Que vive arrumando suas justas justificativas conforme explanamos no vídeo 7? Ou antes foi Cristo quem te justificou ou não? Preste atenção.
Quem foi justificado está sendo santificado e será glorificado. Ou seja, na justificação somos libertos do poder do pecado, na santificação estou sendo liberto da influência do pecado. E quando Cristo retornar, seremos, porque a salvação também fala de futuro, seremos glorificados por Cristo, ou seja, libertos completamente da presença do pecado. Último passo, glorificação. Glorificação é quando Deus removerá por completo o pecado da vida dos salvos. Isso sucederá no estado eterno. Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A glorificação final deve aguardar a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler Tito, capítulo 2, versos 13 e 14. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Existem pessoas que acreditam que salvação é um lugar, o céu. Elas recebem um certificado que lhes dá a garantia de uma passagem para o céu quando elas morrerem. E aí elas guardam isso numa gaveta espiritual e vivem conforme seus desejos e paixões. Elas não entenderam que o céu é Jesus. Não há eternidade sem Ele, não há caminho de volta a Deus sem Ele, não há salvação sem Cristo. Veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Este é um dos versos mais citados da Bíblia. Ele fala da nossa transformação moral e metafísica segundo a imagem de Cristo. Tudo se faz novo. A vida em Cristo nos dá uma nova perspectiva espiritual. Essa nova visão é fruto dessa transformação operada pelo Espírito Santo de Deus. Eu consigo ver o que Cristo é. Também vejo a transformação acontecendo na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que Deus grande e maravilhoso é o nosso Senhor. Ele está fazendo uma obra linda na redenção humana. Ele tem uma nova vida aqui nessa terra e na eternidade para aqueles que nele confiam e abandonam suas paixões carnais, suas formas caprichosas de entender o que é vida. Será que ainda não entendemos que é vital a vida de Cristo em nós? Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora eu quero falar com você que, mediante aquilo que abordamos, sentiu no seu coração que a sua vida não reflete a vida de Cristo. Não pense que não há mais salvação para você. Creio que o Espírito de Deus está tocando a porta do seu coração. A primeira coisa a fazer é se arrepender, pois sem arrependimento não há remissão de pecados. Entregue-se a Cristo, submeta-se a Ele. E você que foi justificado, mas que pouco tem se submetido ao senhorio dele, renda-se.
Renda-se completamente, busque-o através da oração, da meditação na palavra. A Bíblia diz que o Espírito completará a obra até o dia da volta de Cristo. E assim, conscientes completamente do que é salvação, vivamos rendidos ao senhorio de Cristo que nos molda através do seu Espírito Santo. Andemos em espírito, somos convidados em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Esse andar que Paulo está descrevendo, seu significado é viver de forma contínua sob a influência do Espírito de Deus. Isso expressa a vida espiritual, o viver diário em comunhão com o Espírito que em nós habita desde a nossa conversão. Vamos para o verso 25. Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Andemos pelo Espírito. Aqui a palavra grega é diferente daquela que é empregada no verso 16. O significado aqui é pôr em linha, ficar ao lado, concordar com, seguir. Ou seja, ao salvo justificado por Cristo compete seguir em sua vida diária o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus não é uma influência de ocasião. Hoje sim, amanhã, talvez ou não. É uma prática contínua. Hoje sim, amanhã e sempre também. A palavra andar pode significar também seguir nas pisadas de alguém. Muito inteligível precisa ficar para nós que entendemos o que é cura interior, que entendemos que precisamos dela e por que precisamos. Existe uma maneira muito clara quanto a este nosso andar em espírito. Da mesma forma como fica claro quando temos procedimentos a seguir em vários momentos da vida, no trabalho, no estudo, isso fica claro para a gente, não fica? Pois é, aqui também tem que ficar claro que procedimento tenho que fazer, que procedimento tenho que seguir. Essa nova vida que recebemos precisa gerar, produzir a variedade de aspectos do Espírito Santo descritos em Gálatas 5, 22 e 23, cuja origem é o próprio Deus. E Jesus também nos deixou o seu exemplo para ser imitado por todo aquele que nele crê. Vamos ler Mateus 16, 24. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Em outras versões, siga-me. O condenado da cruz precisava carregar o seu objeto de destruição. Aceitamos a Cristo, mas na nossa caminhada ainda levaremos nossa natureza carnal, nosso objeto de destruição. Portanto, precisamos de total rendição e viver em espírito. O condenado à cruz não tinha como ocultá-la. Impossível, né? Esconder a cruz. O discípulo de Cristo não tem como ocultar seu objeto de destruição, mas também não há como ocultar sua lealdade e vida com Deus. Apesar de ainda nessa vida sofrermos a influência do pecado, através da autonegação, seguimos aquele que nos salvou. Nos últimos vídeos esclarecemos que todos precisam de cura interior, e isso se torna muito óbvio. Cura interior é justificação e santificação. Nosso homem interior redimido e sendo curado através da vida de Cristo. Nos próximos vídeos estaremos falando sobre identidade. No vídeo 11, eu vou te contar a parábola dos liquidificadores. Jesus contou muitas parábolas. A Bíblia registra 41 e ele usou metáforas também. Você sabe qual a diferença de parábolas e metáforas? A diferença de parábolas e metáforas. Metáforas ilustram um objeto ou ensino identificando-o com outro. Jesus usou alguns exemplos. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a porta.
Já a parábola é uma história simples contada com um fim de ilustrar ou ensinar ou moralizar ou doutrinar. Exemplos de parábolas contadas por Jesus: a parábola do filho pródigo, parábola das 10 virgens, parábola do semeador e tantas outras. Assista no próximo vídeo a parábola dos liquidificadores. Agora eu quero orar com você. Pai nosso, obrigada por nos trazer compreensão de que necessitamos da vida de Cristo em nós. Obrigada por nos justificar pela obra que está sendo feita em nós através da santificação, nos conformando na pessoa de seu Filho amado Jesus, e também te agradecemos por estarmos sendo aperfeiçoados até a volta de Cristo. E é no nome dele que oramos. Amém. Creia, Jesus se doou na cruz e ressuscitou da morte para que tenhamos vida em seu nome. Sua morte não foi em vão. Andai em espírito e frutos em tua alma brotarão. Andai em espírito, andai em espírito, as vestes do noivo a te cobrirão. As